Bom dia, galera, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, mas é para responder talvez a pergunta que a gente mais recebe aqui no YouTube e no Instagram também, porque toda semana vem uma galera perguntar qual câmera que a gente usa, qual drone, qual GoPro, qual microfone. Então hoje é dia de responder todas essas perguntas aqui para vocês, tá bom? Só antes de eu começar a mostrar os equipamentos para vocês, eu preciso fazer um adendo, ter uma conversa um pouco mais séria aqui, porque a gente recebe muita pergunta, né, a galera querendo começar a bater foto, fazer vídeo, e a gente sempre tenta deixar claro que um equipamento bom por si só, ele não faz uma foto boa, ele não faz um vídeo bom. Então, para a pessoa fazer um investimento, né, comprar um drone mais caro, uma câmera com mais tecnologia, é importante a pessoa ter uma prática prévia, né? Ter um estudo prévio. Então, antes de comprar uma câmera manual, que tu consiga mexer na abertura, no ISO, na velocidade do obturador, na distância focal da lente, é muito importante tu entender sobre composição de foto, tu entender sobre a diferença de distâncias focais de cada lente, tu entender sobre abertura, sobre ISO, sobre balanço de branco. Antes de tu ter um drone um pouco mais caro, é importante tu saber pilotar um drone, né? Então imagina tu vai lá de cara, vai comprar o drone mais caro que tem no mercado, né? E daí tu não sabe pilotar, chega no primeiro dia tu bate, né? Então é muito importante tu ter essa prática prévia antes de escalar, né? Seja por hobby ou seja por trabalho, igual a gente aqui. Então, só dando o meu exemplo pessoal, eu comecei a bater foto já fazem mais de 10 anos, eu acho. Então, primeiro eu tive uma câmera eu não lembro nem a marca dela direito, daí depois eu fui cada vez mais se aprimorando até a gente chegar nas câmeras que a gente tem hoje aqui, que a gente grava os vídeos para o canal. Então, eu acho muito importante falar para vocês, tá? A gente vai mostrar aqui os equipamentos que a gente foi conquistando, a gente foi se aprimorando e entendendo por que a gente quer ter cada equipamento ao longo dos anos. Então, vocês vão ver aqui ao longo do vídeo que cada equipamento que a gente entende muito bem do porquê que a gente tem ele, porquê que a gente comprou ele e o que ele vai nos dar que outro equipamento não nos entrega, tá? Então, eu acho muito importante fazer esse adendo aqui para vocês, porque se vocês querem começar, bater foto, fazer vídeo, talvez os equipamentos que a gente vai mostrar hoje aqui, eles não façam sentido, tá? Então, talvez faça mais sentido vocês começar com uma câmera mais barata, com um jogo de lente mais barato, né, e se aprimorando e evoluindo ao longo do tempo. Explicado isso, bora começar aqui de fato a mostrar os equipamentos para vocês. Vamos começar com as câmeras, que são nossas queridinhas. Só antes de eu apresentar aqui as nossas 3 câmeras que a gente tem, só queria falar que eu vou deixar o nome de todos os produtos que eu vou citar na descrição do vídeo, então se depois vocês quiserem ver review, pesquisar mais coisa, eu vou deixar tudo detalhado na descrição do vídeo para vocês. E segundo, que hoje a gente compra os nossos equipamentos, seja câmera, drone, GoPro, lente, numa loja de Brasília que se chama Hitai. Ela tem loja física, mas também entrega para o Brasil inteiro. E eles são revendedores oficiais da Sony, da Fuji, da Canon, igual eu falei, tem drone, tem lente também. Então sempre que a gente está precisando de alguma coisa, a gente manda mensagem lá para eles, daí eles mandam um orçamento e daí a gente fala, pode mandar, não manda, enfim. Daí para quem quiser fazer algum orçamento, eu vou deixar o contato deles na descrição do vídeo. Tá? Eles são super confiança, estão um tempão no mercado, beleza? Então, bora começar agora, de fato, a mostrar aqui os equipamentos, tá? A gente tem 3 câmeras, igual eu falei, todas da Sony. Essa aqui foi a nossa primeira, que é a Sony A6600. Ela é uma câmera que ela é um pouco mais simples do que as outras, mas a gente gosta bastante. Ela é bem levinha, ela grava em 180 em até 120 fps, então ela faz slow motion, que é uma coisa que a gente usa muito na nossa edição. E, enfim, a gente gosta bastante, nossa primeira câmera. Daí essa que está gravando aqui, ela é uma Sony A7C. Ela tem as especificações da câmera bem parecido com essa, tá? Só que ela é uma câmera full frame. O que quer dizer que ela é uma câmera full frame, né? Essa aqui é sensor cropado, que quando tem um sensor full frame, ela capta um pouco mais luz, então a imagem é um pouquinho melhor, tá? E a gente teve muito a necessidade de ter 2 câmeras, porque a gente estava começando a gravar muito documentário, então tinha muita entrevista, e para entrevista é muito importante a gente ter corte de imagem.
algumas entrevistas que a gente faz, sei lá, na Serra da Capivara, Lençóis Maranhenses, enfim, cara, a conversa passa de 30 minutos. Então a gente precisa ter corte de câmera para dar uma enxugada na conversa e não ficar fazendo corte seco. Então a gente sentiu a necessidade de ter 2 câmeras por causa disso. E daí essa aqui é a nossa mais nova, que daí já é uma câmera, cara, isso aqui era um sonho nosso, assim, quando a gente começou a estudar mais sobre audiovisual, a gente via os reviews, a gente sonhava ter essa câmera aqui, que é uma Sony A7S3, e ela já é uma câmera mais robusta, também é uma câmera full frame, e o que torna ela, que a gente gosta muito dela, né? Primeiro que em baixa luz ela é um absurdo, assim, ela faz milagre em baixa luz, então a gente estava começando a gravar muito em caverna, muito em ambiente com pouca luz, né? Floresta, mata densa, e ela tem uma qualidade nesses ambientes, assim, que é uma coisa absurda, as outras não tem tanto, essa que eu tô gravando, a 7C e a 6600, elas em baixa luz elas não têm tanta qualidade, e ela também tem outras várias coisas muito boas. Ela grava em 4K em até 120, então se a gente quiser fazer um slow motion em 4K, que é uma qualidade de imagem um pouquinho melhor, a gente consegue fazer nela. Ela grava também em 10 bits, que a gente consegue depois, na edição, brincar mais com a colorização da imagem. Então foi um investimento que a gente fez porque a gente estava querendo dar um salto na nossa criação de conteúdo e, cara, isso aqui está ajudando muito. Vocês vão ver muito, principalmente no vídeo do Marrocos, né, que é um próximo documentário que a gente vai soltar no canal em março. A gente gravou muito com ela e as imagens ficaram, pô, ficou incrível. E, enfim, essas são nossas 3 câmeras, tá bom? Igual eu falei, vou deixar detalhado na descrição do vídeo. E agora, bora pro próximo equipamento. E se a gente falou de câmera, a gente precisa falar de lente, porque as coisas andam juntas. Essas câmeras aqui, elas são de lentes intercambiáveis, então eu posso pegar essa lente, colocar nessa câmera, eu posso tirar a lente dessa câmera, colocar essa maior, e assim a gente vai brincando com as possibilidades, dependendo do que a gente quer captar naquele momento. Então, hoje a gente tem 4 lentes, e cada uma tem uma característica. E tem 2 coisas principais que a gente leva em consideração para comprar uma lente ou não. A primeira delas é a distância focal. Então, resumidamente para vocês, quanto menor a distância focal, mais ampla vai ser sua imagem, tá? Geralmente a gente usa muito para ambientes que a gente quer, ambientes mais apertados, como para filmar um quarto de uma pousada, para filmar um prédio que é muito grande, então que a gente quer pegar um plano mais amplo. E quanto maior a distância focal da lente, como essa aqui, que é uma 100-400, daí a gente consegue pegar mais focado num objeto e geralmente a gente consegue também pegar um objeto que está em maior distância. Então, se a gente quer filmar, cara, quer filmar um detalhe de um pássaro que está lá muito longe da gente, a gente usa essa lente aqui, que ela já tem uma distância focal maior do que essa aqui, por exemplo, que é uma 16mm. Então, só comparando, né, essa aqui é uma 16mm, essa aqui é uma 100mm. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre elas. E a outra coisa que a gente leva em consideração antes de comprar é a abertura de cada lente. A abertura, resumidamente, é o quanto a tua lente consegue captar de luz. Então, tem lentes que são um pouco mais claras, né, que a gente chama de lente clara, e tem outras que são mais escuras. Então, a gente consegue, assim, para usos específicos, uma lente clara faz muito mais sentido. Então, essa aqui que eu mostrei antes para vocês, ela tem uma abertura 1.4, então ela é uma lente muito clara. Então, se eu quero gravar em ambientes de baixa luz, se eu quero bater foto das estrelas que eu preciso captar muita luz para dentro da câmera, é uma lente como essa que eu uso, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco que cada lente tem uma característica, cada lente a gente vai usar para alguma coisa específica, tá bom? Então, temos 4 lentes. Essa que está gravando é uma Sony 16-35mm f.4, então ela não é uma lente muito clara, mas ela é uma lente muito boa para vlog, tá? Essa aqui é uma das lentes que a gente mais usa, porque às vezes quando a gente está se gravando, ela é uma lente muito aberta, ela consegue pegar bastante o fundo, consegue pegar bastante a nossa cara sem ficar muito focado na nossa cara. Uma lente muito boa para filmar arquitetura, para filmar ambientes fechados, igual eu falei, mais apertados. E por ela ir até 35, às vezes a gente consegue usar ela muito para fazer retrato. Então ela é uma lente que te dá boas possibilidades. A gente gosta muito dessa lente. Seguindo, vamos para a lente que a gente acha as imagens mais bonitas, que é uma Sigma
24-70mm, 2.8 de abertura. Ela é uma lente que ela não é uma lente muito, muito clara, mas ela não é uma lente escura. E por ser 24mm a 70, a gente consegue brincar muito com esse zoom aqui. Então ela é uma lente muito versátil, a gente consegue usar ela para várias coisas, para detalhe, né? Ela é uma lente muito boa para filmar detalhe dos locais, ela é uma lente muito boa para fotografia, para tirar foto de retrato. Então essa lente aqui a gente usa demais mesmo, e a gente gosta muito dela. Para quem está querendo dar um próximo passo, essa aqui eu acho que é uma lente muito boa para começar a fazer isso. Ela não é uma lente barata, mas tu vai usar ela em muitas situações. Ela não vai ser uma lente que tu vai usar, às vezes, só numa coisa muito específica, né? Tu pode usar ela em vários ambientes, em várias partes do seu dia. Terceira lente é essa aqui, que é uma 100-400mm da Sigma. A abertura dela é variável, dependendo do zoom que tu coloca aqui, então ela varia de 5 a 6.3. E a gente comprou ela porque a gente ia fazer um trabalho no Amazonas e a gente queria muito começar a bater mais foto de animais, né? Como a gente ia pro local que tem uma das faunas mais impressionantes do mundo, a gente queria trazer as melhores imagens possíveis para vocês. Então essa lente aqui para bater foto de ave, de boto, de macaco, cara, de muito animal, ela é muito, muito boa. Ela não é uma lente tele tão cara, tá? Ela não é barata, mas tem lentes teles geralmente são mais caras. Mas a gente já comprou isso e, sério, em alguns trabalhos ela salvou. Assim, nesse do Amazonas, as imagens com essa lente ficaram incríveis. Na Serra da Capivara também ficaram muito boas. Até nos lençóis, a gente fez alguns takes com essa lente aqui que a gente gostou bastante. Então, a gente gosta muito. É para usos bem específicos, a gente não usa ela todo dia. Mas quando a gente usa, a gente gosta bastante do resultado, porque tem algumas situações que só com ela a gente consegue captar a imagem que a gente quer. Então, por exemplo, a gente fez um passeio ano passado em Alter do Chão que era para ver muitas aves. Era numa área de várzea que tinha muitas aves migratórias principalmente, e isso aqui salvou o dia do vídeo. Tá? Com qualquer outra lente eu não ia conseguir fazer as imagens tão boas como eu consegui fazer com essa lente aqui. E para finalizar, a gente vai falar sobre essa lente aqui, que é a única fixa que a gente tem, então ela não varia o zoom aqui, né? Vocês podem ver que se eu mexer aqui ela não vai aumentar, diminuir. E ela é uma Sigma 16mm, abertura 1.4. O que ela tem de diferente das outras? Ela é uma lente muito clara, então para ambientes de muita baixa luz, então a gente foi lá, igual eu falei, numa caverna, ela é uma lente que salva muitas vezes. A gente foi gravar, a gente quer bater foto de estrela. Essa lente aqui é a que a gente coloca para bater foto de estrela, porque ela é uma lente muito clara, ela consegue captar muita luz. Então a gente não usa ela todo dia, mas tem algumas situações que a gente só consegue captar o que a gente quer, porque a gente está aqui com essa belezinha. Ela é uma lente fixa que não é tão cara, tem algumas lentes fixas, né, que muita gente chama de lente premium também, que são bem caros. Essa aqui não é tanto, tá? A gente gosta bastante. Agora a gente vai falar de drones. Esse aqui é o nosso drone principal atualmente, a gente comprou no finalzinho do ano passado. Também era um sonho muito grande fazer um upgrade de drone, a gente ficou 3 anos com o mesmo drone, e daí no final do ano passado a gente quis fazer um upgrade e comprou esse aqui, que é um DJI Air 3S. Algumas coisas que a gente gosta muito dele, tá? Primeiro que ele é um drone muito robusto, então ele aguenta muito vento, a gente já voou para locais assim que estava batendo um ventão, ele aguentou muito bem, a imagem ficou super estabilizada, e a bateria também dele, falam que é até mais de 40 minutos, mas a gente nunca voa tudo isso, então aguenta super tranquilo, mais de 30 minutos, um drone muito seguro, né? Ele tem sensor em praticamente todos os lados, e a gente quis comprar muito ele, não por causa disso, mas sim por causa das duas lentes que ele tem. Então, além da lente tradicional dos drones, que é um pouco mais aberta, ele também tem uma lente 70mm que consegue fazer a imagem um pouco com a perspectiva mais fechada, um plano mais fechado, e daí isso nos abre um leque de possibilidades imenso quando a gente está fazendo um take aéreo, assim. Era uma coisa que a gente sentia que a gente podia fazer um upgrade, já usamos ele em alguns trabalhos no final do ano passado, e, cara, sério, é sensacional. Esse ano que a gente vai estar com ele durante todos os projetos, eu tenho certeza que as imagens vão ficar... A galera gosta muito das nossas imagens de drone,
e esse ano eu acho que vão gostar mais ainda. Então, esse aqui é o nosso drone atual, mas vou mostrar para vocês também o outro que a gente tem. E o outro drone que a gente tem é esse aqui, que é a versão antiga do que a gente tem como principal hoje, que é um DJI Air 2S. Ele também é um drone muito bom, foi nosso drone principal por mais de 3 anos e aguentou super bem, nunca tive problema com ele e a gente vai ficar com ele, né? A gente não vai vender nada, porque é muito importante a gente ter um backup de drone. Então, como a gente usa bastante, é uma coisa muito importante para o nosso trabalho. Imagina, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho no Monte Roraima, que é um local super isolado, que não tem como comprar coisa ali, e acontece algum problema com o drone principal. Então a gente precisa sempre ter um plano B, né? Então a gente vai ficar com esse drone aqui. E, enfim, é um drone que a gente gosta bastante, tá? É um drone que não é um drone de entrada igual um Mini 2, já é um drone um pouco mais avançado, mas ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Igual eu falei, basicamente 99% dos nossos vídeos foram feitos com esse drone aqui e a gente recomenda bastante, tá? DJI Air 2S. Agora vamos falar das câmeras de ação que a gente tem. A gente tem duas. Uma, a gente não tá com ela aqui, mas todo mundo conhece, que é a GoPro. A gente tem a GoPro 12, Hero 12. E é uma câmera que a gente usa para várias situações. Então, como ela é prova d'água, quando tem mergulho, tem banho de cachoeira, de poço, a gente sempre está usando a GoPro. Quando tem algum passeio que suja muito, sei lá, um passeio de bug na lama, a gente vai usar a GoPro. Quando tem alguma coisa mais de aventura, como um rapel, a gente também vai usar o GoPro, né? Porque a gente não vai levar uma câmera dessa, por exemplo, para fazer um rapel, alguma coisa assim. Então é uma câmera que a gente usa bastante. E a outra é essa aqui. Essa aqui é a mais nova, que é uma Insta360 X3. E a gente comprou muito a Insta360 porque a gente estava querendo, para alguns trabalhos específicos, ter a possibilidade de gravar em 360 graus, né? Com um take bem abertão, assim, que pega... Tipo assim, a imagem que ela faz é muito diferente de tudo. Então, passeio de barco, ela serve muito bem, às vezes numa trilha ela serve muito bem. Cavalgada a gente já fez com ela também, ajudou muito, né? Porque basicamente tu deixa ela parada, assim, num ponto, né? Tu não precisa ficar mexendo muito nela, deixa ela parada num ponto e depois na edição tu consegue movimentar a câmera, tu consegue pegar o take que tu quer para tua edição. Então, a gente queria, para alguns usos, a gente queria muito uma Insta360 e ajuda bastante. A gente usou muito ela nos Lençóis Maranhenses, quando a gente foi, a gente usou bastante na Chapada dos Veadeiros, quando a gente foi. Ela também é resistente à água, então é divertido, tá? Não é uma câmera que a gente usa para todas as situações, porque eu acho a qualidade da imagem não é tão boa, mas ela faz uma imagem de uma forma, né, de um ângulo que só ela consegue fazer. E só para encerrar aqui o assunto câmeras de ação, a gente também tem alguns suportes. Então, para a GoPro a gente tem um suporte de peito, a gente também tem um suporte de cabeça, que a gente usa para algumas situações específicas. Então, igual eu falei, vamos fazer um rapel, vamos fazer uma trilha que a gente precisa ir com muita velocidade, usar os 4 apoios. Então, a gente usa suporte de cabeça, suporte de peito. E a gente também recentemente comprou um domo novo para GoPro, que é aquele... Isso aqui tu usa, assim, quando tem um poço com água bem paradinha, como Bonito, como Jalapão, ele faz aquela imagem meio a meio, fica bem interessante. A gente tinha um outro domo antes, mas ele riscou, daí a gente comprou esse novo. Ele é diferente do que a gente tinha antes, então a gente não testou ainda. Agora a gente vai falar de microfones. A gente tem dois, um lapela e outro direcional. E só antes de eu mostrar aqui, apresentar um pouco das características deles para vocês, falar que tem muitas pessoas que querem começar a criar vídeo, eu acho que subestimam o áudio, tá? Então, às vezes tá com uma imagem muito boa, mas o áudio não tá muito bom. E isso aqui foi uma das primeiras coisas que a gente investiu, tá? Que é um microfone um pouquinho melhor, que capta a voz um pouco mais clara, que tem um melhor controle de ruído. Esse aqui, que foi o primeiro, é um direcional, né? Então ele só capta imagem aqui da frente, né? O que tá aqui atrás ele não capta muito bem. E é um Rode Video Mic Pro Plus. E ele tá com Dead Cat, né? Que a gente usa muito ele em situações que tá com muito vento. Enfim, a gente usa muito esse microfone. Tem alguns vídeos que a gente grava só com ele. E esse aqui é o nosso segundo microfone que a gente comprou no ano passado, que é um lapela da DJI, que é o DJI Mic 2.
a gente quis muito investir nesse microfone de lapela, porque, igual eu falei, a gente começou a fazer muita entrevista, né, para os documentários, e esse microfone aqui, às vezes a gente estava entrevistando as pessoas, e quando a pessoa não está muito acostumada a fazer vídeo, ela vira muito para o lado, né? Então ela vira para o lado, vira para trás, e daí não conseguia captar muito bem o áudio da pessoa, né? Então às vezes ficava muito baixo, na edição a gente tinha que ficar tentando melhorar, né, a fala, e ficava muito difícil às vezes de editar, não ficava bom, e daí a gente sentiu a necessidade de comprar um microfone de lapela, e daí a gente escolheu esse aqui, que é o da DJI. A gente acha ele muito bom, a qualidade ótima, a gente só acha só ele um pouquinho pesado, ele às vezes fica caindo aqui porque ele é meio pesado, mas em relação à qualidade dele, ele é muito bom, né? Então ele, em ambientes que tem muito barulho, ele tem uma tecnologia incrível para controlar ruído, enfim, vento também, né? Ele consegue segurar muito bem vento. Então esses são os 2 microfones que a gente tem, e também é importante para backup, né? Igual eu falei do drone, é importante a gente ter 2 microfones. Só dando um exemplo, antes de a gente gravar o documentário do Monte Roraima, esse microfone aqui estragou. E cara, a gente teve que conseguir um outro microfone, a gente comprou às pressas, um microfone que nem tá aqui hoje, porque a gente não gostou muito dele, mas a gente teve que conseguir um outro microfone às pressas em Brasília, que era da onde a gente ia pegar voo, e foi tipo, cara, foi uma loucura, assim, pra gente conseguir, né, porque foi muito em cima da hora que estragou. Então a gente sentiu a necessidade também de ter 2, porque, igual eu falei, imagina a gente tá no meio do nada no Pantanal, igual a gente vai esse ano, e estragar um microfone. A gente precisa de uma solução, assim, tipo, às vezes até gravar com celular é uma opção, mas não fica tão bom. Fica ok, assim, dá para entender as coisas, mas não fica com uma qualidade que a gente quer entregar aqui no nosso vídeo. Vamos então finalizar aqui, faltam poucas coisas para mostrar para vocês. A gente também tem alguns packs de filtros, tá, que a gente usa nas câmeras. A gente não usa todos os dias, tá? Tem gente que usa sempre filtro nas câmeras, a gente usa para algumas situações específicas, quando tem muito sol, quando a gente quer fazer uma longa exposição, quando tem muita areia, quando tem praia, daí a gente quer proteger as lentes, mas a gente não usa todos os dias igual alguns creators usam. A gente também tem um LED, é um RGB, tá? Que a gente comprou também, foi a última compra que a gente teve. Esse aqui é uma da Xeon Zion, não sei como é que se fala, eu vou deixar o nome dele na descrição do vídeo para vocês. E esse aqui a gente quis comprar muito porque, igual eu falei, a gente grava muitas vezes em restaurante, em locais muito escuros, e a gente estava querendo uma luz potente para a gente conseguir gravar com uma melhor qualidade para vocês. No Marrocos, tá? Que a gente foi recentemente, as hospedagens, elas têm a luz do quarto muito fraca, tá? Lá, não sei se é uma coisa muito cultural de lá, mas não tem uma luz forte, assim, que o quarto fique super claro, igual aqui no Brasil. Lá é sempre uma meia luz, super baixinho. Então, pra gente gravar lá, cara, sério, só isso aqui ajudou muito, muito mesmo. Eu vi uma amiga minha usando, que queria conteúdo também, daí eu falei, cara, eu acho que eu quero comprar uma dessas. Daí eu testei com ela um dia, e daí a gente tava fazendo uma escala em Portugal, a gente ficou 2 dias, a gente foi numa loja lá que tinha e a gente resolveu fazer esse investimento. Temos também aqui um GorillaPod, que é um tripé articulado, então ele é bem versátil, ele consegue ficar fixo em vários locais, né, vários ambientes. E a gente também tem um tripé maior, só que a gente acaba usando mais esse aqui porque a gente, quando vai fazer trilha, quando vai fazer um trabalho que a gente vai para um local um pouco mais isolado, esse aqui é um pouco mais leve, então para carregar menos peso e ter a possibilidade de fazer algum take mais estático, fazer imagem de estrelas de noite, daí a gente leva esse tripé aqui. A gente não usa em todos os trabalhos, mas para alguns trabalhos específicos que a gente já está pensando numa cena bem específica também, a gente acaba levando esse tripé. E outra coisa que a gente tem que ajudar muito a gente estabilizar as imagens é o nosso gimbal. A gente tem um DJI RS2, esse aqui a gente já usa bastante, praticamente todos os vídeos a gente usa o gimbal. E ele é pesado, ele é bem pesado, mas a gente gosta muito de usar ele porque ele te dá a possibilidade de ter imagens com um pouco mais de movimento. Então, quando a gente está fazendo trilha, quando a gente está caminhando por uma cidade, quando a gente está dentro de carro, dentro de barco, a gente usa o gimbal aqui e ele ajuda muito a deixar a imagem um pouco mais estabilizada, né? Um take um pouco mais suave, sem muito balanço, então a gente usa ele bastante. A gente conhece muitos criadores de conteúdo que não gostam de usar gimbal, tá? Que fazem tudo na mão.
a gente já gosta bastante e sério, praticamente 99% dos trabalhos, das produções que a gente faz, a gente utiliza bastante esse gimbal aqui. Além dele, a gente também tem um gimbal para celular que é um Osmo Mobile 4, mas ele também não está com a gente aqui agora, tá? Mas se vocês pesquisarem depois, Osmo Mobile 4 tem bastante review aqui na internet. Claro, a gente também tem celular, que acaba sendo um equipamento, né? Mesmo sendo de uso pessoal, uso para outras coisas, a gente usa muito o celular para trabalhar e a gente tem um iPhone Pro Max 12 e a gente gosta bastante, tem 3 lentes, né? Tem o 0.5, tem o 1, tem o 3, tu consegue brincar bastante com os takes que tu tá fazendo. E até falando para vocês, uma dica que eu quero dar é que comecem com o celular, tá? Quem quer começar a criar conteúdo, fazer reels, fazer vídeo pro YouTube, o celular é uma ótima ferramenta. A gente tem um vídeo nosso do Rio de Janeiro, que é um vídeo que tem mais de 500 mil visualizações, e assim, 80% dos takes foram feitos com o celular. E a galera curte muito a qualidade desse vídeo, né? Um vídeo que a galera elogia bastante, e a maioria dos takes que a gente fez foi com o celular. Então, acho que é uma prova, esse vídeo pode ser uma prova aí que a pessoa para fazer um conteúdo legal, que tem bastante visualização no YouTube, ela não necessariamente precisa ter todos os equipamentos aqui que eu estou falando para vocês. Ela pode, às vezes, só ter um roteiro bom, né? Ter um celular que faça algumas imagens legais e manjar de composição, manjar de cor, manjar de luz, que daí tu consegue fazer um conteúdo bem legal. E agora vamos para a última parte aqui do vídeo. E outra coisa que não é um equipamento eletrônico, mas a gente usa muito, é uma mochila. Então a gente tem 2 mochilas hoje que a gente usa. Uma delas é essa aqui da Ultimax. E ela é uma mochila que tem um compartimento aqui para separar as câmeras, para colocar drone, para colocar os microfones. Então a gente tem tudo isso bem organizado aqui dentro. A gente já teve outra da Lowe Pro, que a gente usou por uns 2 anos, daí depois estragou o zíper, então ela está no conserto. Mas essas mochilas aqui são muito boas. E a outra mochila que a gente tem, essa aqui já é mais nova. Essa aqui é uma mochila estanque da Coda. A Coda, inclusive, é a nossa parceira, então para quem quiser, para quem tiver interesse, a gente tem cupom de desconto Rolê Família, tudo minúsculo, dá 15% de desconto nas coisas da Coda. E essa aqui, ela é uma mochila à prova d'água. Então, quando a gente vai fazer trabalhos em local que pode molhar, então num passeio de barco, num passeio de caiaque, numa travessia dos Lençóis Maranhenses, por exemplo, quando tem muita possibilidade de chuva também, então tem alguns locais que a gente vai que tem bastante possibilidade de chuva, a gente acaba levando essa mochila estanque, que, enfim, é uma mochila à prova d'água, ela é muito confortável porque tem um estofado aqui atrás, e daí tu consegue botar água aqui do lado também, ela é super espaçosa, então aqui dentro dá para botar drone, dá para botar câmera, dá para botar um monte de coisa, e estamos adorando essa mochila estanque aqui. E era isso, galera, era isso. Só para finalizar aqui também, queria reforçar que isso aqui foram coisas que a gente foi construindo, né? A gente foi adquirindo, investindo ao longo dos anos, e não é uma regra tu ter que ter esses equipamentos para criar o conteúdo com uma qualidade audiovisual legal, né? Então, igual eu falei antes, entendam muito por que tu quer cada equipamento, entendam muito o que cada equipamento vai te dar de diferente no vídeo e por que tu quer ele. Tá, não saiam comprando aí as coisas sem entender o uso, enfim, dinheiro não vem do céu, então é muito importante entender muito bem antes de fazer cada investimento pro seu canal ou até para hobby de vocês, tá bom? E acho que no mais era isso. A gente também tem um canal de assinatura, para quem não sabe, aqui no YouTube, e para quem é da categoria Rolezão Família, que é a maior categoria de todas, a gente solta mais ou menos 1 ou 2 vídeos por mês exclusivo nesse canal. Daí são vídeos parecidos com esse, assim, que não tem muita edição, é um papo mais tranquilo. Aqui não é um vlogzão sobre viagem, é mais sobre bastidores, mais sobre como a gente pensa em algumas coisas aqui do nosso projeto. E é isso. Pra quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!